Olá, eu sou o Daniel. Oi, gente, eu sou a Beca, aqui do time de marketing da Labenu. E eu sou a Thay, e esse é o Labecast, o podcast oficial da Labenu. Bom, gente, então, hoje a bancada tá um pouquinho diferente. Eu e a Thay que vamos conduzir. E hoje a gente vai contar com a presença do Daniel, que é ex-estudante da Labenu. Ele fez o curso integral de Web Full Stack, né, da Turma Mal, e faz 3 meses que você se formou. Exatamente. Então, recente. Ele vai contar um pouco da experiência dele, da carreira, como ele conquistou, né, a primeira oportunidade no mercado. Mas antes eu queria que você se apresentasse, Dani. Conta um pouco aí sobre você. Bom, meu nome é Daniel, sou aqui morador da cidade de São Paulo. Eu sou formado em administração de empresas. A área de tecnologia para mim foi uma coisa que entrou de uma maneira um pouco inesperada para mim, porque antes de entrar para essa área, eu trabalhava com empreendedorismo, né? Eu tinha uma empresa de RH onde auxiliava outras empresas a conseguir pessoas para poder trabalhar dentro delas. E eu sempre me comunicava bastante com indústria, com empresa de logística. Até que em determinado momento eu decidi começar a investigar as empresas de tecnologia para poder fazer parte da minha carteira de clientes. Mas agora o que eu nunca imaginava é que conforme eu ia conhecendo mais essas empresas, eu começava a entender qual que era a realidade das pessoas que trabalhavam com tecnologia e isso aos poucos foi me cativando, até um momento que eu começava a olhar e falava, caramba, isso faz todo sentido, tem tudo a ver comigo. Então foi um período de transição assim, bastante longo, né? Porque uma vez que eu tinha um próprio negócio, não era uma decisão que eu podia tomar somente no calor do momento. Até que finalmente, conversando até com a minha esposa, para ver se realmente não era só a emoção, se simplesmente fazia todo sentido essa minha transição, que a gente optou por fazer essa transição de carreira. E aonde foi que eu conheci a Labeno também, que me abriu as portas para poder iniciar nessa área de tecnologia. E fui conhecendo ainda mais o pouco do dia a dia também desses profissionais. E o que mais me cativou, né, durante o curso é que a cada tecnologia, cada módulo que eu ia aprendendo, eu ia me sentindo cada vez mais cativado. Então, eu não me enxergava somente como front-end ou back-end, eu me enxergava um full stack muito curioso, porque cada hora eu queria aprender alguma coisa nova, trazer alguma coisa nova para o meu dia a dia. Falar, cara, uma tecnologia é incrível, tem muitas possibilidades. Essa transição para mim foi muito feliz, até que finalmente, logo no finalzinho do curso, eu acabei conseguindo a minha tão sonhada transição de carreira, meu sonhado sim, e finalmente entrar no mercado como desenvolvedor full stack. Que legal. Então você procurou a Labenu, né, para começar essa transição, para a gente tentar te dar esse suporte. E me conta um pouquinho, você tinha algum conhecimento prévio? Quais foram os desafios para você começar a aprender de fato a programação? Eu já tive um conhecimento prévio há uns 10 anos, quando eu fiz a minha primeira faculdade de análise de sistemas, só que foi um período assim, bastante complicado para mim, porque eu tive muita dificuldade de poder aprender tecnologia. Então, eu sofri bastante para poder aprender, até que eu cheguei num ponto que eu acabei desistindo do curso naquela época. E então, passou-se 10 anos, eu não lembrava de absolutamente nada do que eu aprendi lá atrás. Sim. Mas quando eu comecei a fazer o curso pelo Bootcamp, eu já vinha um pouco com aquele receio, com aquele medo também, de repente não conseguir me adaptar, apesar de ter me sentido familiarizado com a área. Mas durante o curso eu acabei percebendo que aprender programação também pode ser algo muito mais prazeroso, muito mais simples do que foi naquela época para mim, né? E foi um dos motivos que eu acabei procurando a Labeno também pelo histórico, pelo que as próprias pessoas assim que se formaram no curso falavam também. E isso para mim foi uma satisfação enorme para quando eu estava fazendo o curso aqui na Labeno, né? E uma dúvida, você falou que fez a DS, foi isso? Isso. Era bastante teoria, já tinha parte técnica? Era muito mais teoria e pouca parte técnica, né? Então, essa acabou sendo um grande diferencial entre o curso que eu fiz na faculdade em relação ao bootcamp. Claro que assim, eu não estou em nenhum momento desmerecendo o próprio conteúdo que você aprende na faculdade, porque o conhecimento que você adquire na faculdade é tão importante que é o que te ajuda a se tornar um profissional mais completo, né? Mas a prática também ela é bastante importante para você entender o dia a dia do profissional que vai trabalhar nessa Com certeza. área. Dani, conta um pouquinho, quais foram as surpresas que você encontrou começando, no primeiro dia que você chegou e ficou, opa, o que tá acontecendo? Quais foram as novidades quando você entrou na área mesmo? Para mim, quando eu comecei o primeiro dia dentro da minha empresa, para mim foi um susto, porque eu comecei a olhar aquele monte de código assim que a empresa desenvolveu. Eu falei, caramba,
o que eu tô fazendo aqui? Eu não tô sabendo mais nada, eu não entendo isso, não é pra mim, eu fui muito precipitado. E depois eu comecei a ver também que isso acaba sendo muito normal para os profissionais no primeiro dia, quando Sim. entra numa empresa. Que tem aquele susto, né? Porque apesar de a gente, durante o nosso bootcamp, ter estudado sobre JavaScript, ter estudado sobre outras tecnologias também, ainda assim, quando você vê o código de outra pessoa, você toma aquele susto. Sim. Mas, aos poucos, você vai começando a se familiarizar também com o que está acontecendo ali. E o mais bacana é que a maioria das empresas também, elas têm essa abertura. Entende que você precisa desse primeiro momento de adaptação para poder entender o que cada módulo faz, para que depois você comece aos poucos entrando no dia a dia, atendendo demandas cada vez mais complexas. Eu acho que é legal, então, a gente falar um pouco do trabalho na área. Você já falou, né, que veio de outro contexto, tinha as outras experiências, já tinha começado a aprender programação há um tempo, mas foi no bootcamp que você realmente sentiu uma pessoa preparada para o mercado de tecnologia, né? Exato. Se tornou uma pessoa desenvolvedora e você conseguiu até que rápido, né? Assim, contando o tempo, você fez o curso de 6 meses. Sim. E aí, diz pra gente um pouco como, então, você começou a trabalhar, você começou a fazer freela, né? Foi no final do curso? Por que você decidiu começar a fazer freela? Conta pra gente aí como que foi, então, entrar e trabalhar na área de fato. Bom, basicamente eu comecei como freela porque eu precisava conseguir dinheiro de alguma forma. É isso. Simples. Mas, ao mesmo tempo, eu precisava também entender o que o mercado estava pedindo, né? Para que eu me sentisse um pouco mais preparado. Então, eu comecei a participar de algumas plataformas que juntam freelancers, como o próprio Workanas, por exemplo, Legal. para poder atender algumas demandas voltadas para a área de tecnologia também. Isso foi lá na metade do curso, quando eu ainda nem tinha terminado do front-end, mas para mim era importante entender o que o mercado estava exigindo para eu poder me preparar melhor, né? Então eu acabei pegando bastante demanda pequena para correção de bug, ou desenvolvimento de alguma parte específica de algum projeto. E isso foi me ajudando a entender melhor o que o mercado estava pedindo, né? Ao mesmo tempo, enquanto eu estava ali como freelancer, também eu estava começando a procurar também outras oportunidades dentro do mercado de trabalho. Boa. E aí, nessa busca, então, do freela, né? Você começou a usar o portfólio da Labenu, você já tinha alguns projetos próprios. O que você demonstrava que sabia para os clientes, né? Enfim, esses trabalhos chegarem até você também, além de você só ir, né, até eles. Certo. A princípio eu começava a utilizar os próprios projetos que eu desenvolvia na Labenu também. Legal. Que são projetos bastante ricos também de conteúdo, também dá uma bagagem muito bacana. Mas aí aos poucos, à medida que você vai começando a entregar resultado, atendendo demanda, você também começa a construir seu próprio portfólio. E além disso, sempre... Isso é importante. Durante o curso, eu desenvolvi alguns projetos pessoais para poder entregar o meu portfólio, porque isso também me ajudava a absorver melhor o conteúdo que eu ia aprendendo no dia a dia. E isso fazia muita diferença para mim na hora que eu estava fazendo o curso. Porque eu sou um tipo de pessoa que tem uma dificuldade enorme assim, para poder aprender ouvindo, né? Então, eu sou uma pessoa muito prática, eu preciso fazer para poder entender aquilo que eu estou executando. Isso é legal até de falar que cada um vai ter o seu método, embora, né, a Labenu tenha a metodologia própria, às vezes a pessoa aprende mais anotando, não sei se era comum na sua turma, o pessoal lá, caderninho além da aula, mas a prática, que é o que mais vai contar, né, fazer o projeto e tal, isso é bem importante. E aí, a gente estava até comentando, você estava falando como foi o primeiro dia de trabalho na área de fato, mas eu quero saber com que você tá trabalhando hoje, me conta um pouco da sua rotina, se puder falar onde você está trabalhando, o que você faz, eu acho que é legal falar também. Hoje eu trabalho na Real Soluções, né? A gente desenvolve alguns módulos de ERP com low code, né? Para ajudar a indústria também. Há vários módulos assim do dia a dia deles, seja com módulos de vendas, com módulos de controles financeiro, compras, entre outra... atendendo todo o escopo da empresa, né? Então, a gente desenvolve diferentes módulos utilizando principalmente JavaScript, né? JavaScript. Isso, no nosso low code. Você gostava de ver JavaScript no curso? Olha, sinceramente eu adorava. Sei que você fala, sinceramente Que não. normalmente é um terror, né? Não, mas pra mim até que é bastante prazeroso o JavaScript, né? Até porque te permite uma liberdade, assim, de você fazer infinitas coisas dentro da sua aplicação. E fora que é uma tecnologia bastante versátil, que você consegue utilizar tanto no front, quanto no back, quanto
em aplicação mobile também. Enfim, eu tenho procurado estudar bastante sobre o JavaScript justamente para poder me ajudar a me aprofundar com tudo aquilo que eu já aprendi no curso também, mas ao mesmo tempo explorar novas possibilidades também. E isso também tem me ajudado bastante a conquistar cada vez mais oportunidades dentro do mercado. Ah, legal. E aí eu acho que também é interessante a gente até falar de como foi a busca, né? Você falou que já estava aplicando para vagas de emprego antes de finalizar o curso, no meio do curso, né, tal, já fazia freela. Mas como que foi para você essa conquista? O processo seletivo? Como foi falar com as pessoas ali? Você já tinha essa parte da comunicação bem instruída? Como que foi para você, então? Olha, eu vou dizer que foi muito sofrido. Sofrida? Foi muito sofrido, porque assim, eu entrei num período assim nessa área que, infelizmente, muitas empresas passaram por um layoff, né, gigantesco. Para mim foi um desafio muito grande conquistar a primeira vaga, porque eu passei por vários processos seletivos. Eu comecei a fazer essa busca antes mesmo de terminar também o módulo do front-end, justamente para eu começar a entender também, além daquilo que eu já fazia no freelancer, o que o mercado estava pedindo para a pessoa que iria trabalhar ali no dia a dia com eles, né? E não foi fácil, porque enquanto eu estava fazendo o curso do Bootcamp, eu estava também fazendo processo seletivo, eu estava fazendo teste técnico para as empresas. E isso não é fácil, até porque você tem que ter uma gestão de tempo muito boa para você conseguir se organizar. É uma carga muito grande, né? O curso, Exato. já as entrevistas, você fazer projeto, você pensando nos freelas. Exato, mas isso para mim que foi o maior diferencial, porque eu via muita gente que durante o curso que dizia, olha, eu vou esperar passar mais um pouco porque eu não me sinto totalmente preparado. E, gente, você nunca vai se sentir preparado, você nunca vai estar pronto. Quando eu abri minha empresa de RH, eu não estava nem um pouco preparado, eu não tinha experiência com vendas, RH, não tinha experiência com nada. E ainda assim eu fiz dar certo. Então, quando eu entrei nessa área, eu já assumi a postura que aqui não seria diferente. Então, mesmo sem me sentir totalmente preparado, eu fui atrás. E isso faz uma diferença enorme. Faz mesmo. Ainda que você receba um não, você começa a entender um pouco mais o que você precisa para se tornar um profissional diferenciado. Sim. Porque o mercado tem muito profissional júnior e tem muita gente muito mais preparada do que eu que está disputando vaga de júnior também. O que posso fazer de diferente, o que eu tenho de diferencial que eu posso me destacar desse júnior que está um pouco mais preparado do que eu. De repente eu não posso competir com ele tecnicamente, mas de repente eu tenho outras soft skills que podem fazer toda a diferença. Porque um profissional que é desenvolvedor, ele não está ali somente para escrever código. Ele está para fazer isso e muito mais. O que é esse muito mais? Então, quando eu comecei a entender isso, é que eu comecei a avançar nos processos seletivos. Aí eu começava a passar pela pessoa da RH, quando eu começava a entender como que eu transmitia o que eu conhecia para essa pessoa, aí quando eu chegava na parte técnica, eu começava a entender o que esse cara precisava de mim para mostrar que eu era a pessoa certa. E quando eu chegava no teste técnico, o que eu precisava que a minha solução fizesse para que me destacasse como profissional. E isso foi assim, um processo muito longo. Eu fiz incontáveis processos seletivos até um ponto que finalmente chegou meu sim. Bacana. Então, essa parte da comunicação, você acha que é importante? Sem sombra de dúvida. Até porque quando você desenvolve alguma solução, você não está desenvolvendo somente para máquinas, você está desenvolvendo para pessoas. E para você desenvolver para pessoas, você precisa entender as pessoas. Então, essa comunicação com outras pessoas é muito importante para que você entenda o que de fato essa pessoa precisa que a sua solução atenda. Porque como desenvolvedor, você é um solucionador de problemas. Verdade. Então, se você não soluciona um problema, então tem um sério problema aí como desenvolvedor. É o que busca. E é isso, né? Vagas na área de tecnologia são concorridas. Ter a parte técnica é importante, mas o que vai diferenciar o profissional é justamente, além da parte técnica, ter essas soft skills, né? Então... Exatamente. E isso foi o diferencial para mim para conquistar a minha vaga. Porque quando eu conversei com o meu gestor posteriormente, ele até falou, olha, tinha uma pessoa aqui que tecnicamente, ela tinha tudo que me atendia. Só que o que fez a diferença para mim não foi a parte técnica, foi a soft skill, foi muito importante, porque você já tinha experiência com empreendedorismo, você já tem uma comunicação muito mais desenvolvida, você consegue se comunicar melhor com outras pessoas, e é isso que eu preciso do profissional aqui dentro. Legal. Então, por essa razão que eu acabei escolhendo você. E essa primeira vaga, você
buscou no LinkedIn? Além do LinkedIn, você usava outras plataformas? Como que você estava? Porque é a primeira oportunidade, né? Até legal falar para o pessoal que está ouvindo, que às vezes o LinkedIn, mas não sei se você usou outras plataformas, usou da comunicação para chegar na pessoa também, lá, né? Na hora que estava mandando sua candidatura. Eu utilizei todas as formas possíveis Todas. também, né? Usei todas que eram possíveis. Usei LinkedIn, usei Indeed, usei Cato. Utilizei todas as formas possíveis para poder encontrar alguma vaga, né? Só que aí eu começava aos poucos a entender, essa plataforma não está me atendendo da forma como eu gostaria, eu estou sabendo a resposta melhor nessa aqui, então vou focar mais aqui nessa plataforma, e assim por diante. Mas o LinkedIn para mim foi o diferencial. Quando se fala de LinkedIn, ele é uma ferramenta que permite muito mais do que apenas procurar emprego. Então, o uso da ferramenta para mim também foi importante, não somente para poder me candidatar às vagas, mas para poder demonstrar tudo aquilo que eu estava aprendendo durante o curso. Isso é muito importante. E me expor na rede social. Assim, eu não me considero um grande escritor, assim, então... por que eu digo isso? Porque muitas vezes as pessoas vão falar, vou publicar alguma coisa no LinkedIn. Mas eu não sei escrever muito bem, não sei me expressar, então eu não vou publicar nada. Não, você não precisa ter essa preocupação, você não precisa ter medo de se expor, mostrar aquilo que você sabe, ou que não sabe. Você tem e deve ter essa liberdade de poder se expor na rede social, até porque essa exposição acaba sendo muito importante. Isso foi uma coisa que eu aprendi muito quando eu trabalhava com a área de vendas também. Sim. Quem não é visto não é lembrado. E se você não se demonstra presente ali, dificilmente alguém vai notar que você existe, né? Sim. Então, já vi muito profissional que falava, olha, quando você entra na área de tecnologia, os recrutadores vão chover na sua caixa de mensagem, falando que tem oportunidades abertas. E não é assim. Não é simplesmente abrir o LinkedIn. Não é? Não é só abrir a conta e esperar que venha. Não, você tem que se expor também, até para mostrar o que você sabe. E às vezes é essa exposição que demonstra que você tem as habilidades certas para a vaga. Às vezes a vaga nem está aberta na empresa, mas de repente um recrutador está olhando ali e fala, nossa, aquela pessoa conhece essa tecnologia. De repente vale a pena. Legal, né? De repente vale a pena chamá-la para um bate-papo. Uhum. Sim. O LinkedIn é bem forte. E eu acho que nem só no seu caso, que foi colocar os projetos que você fazia no curso, né? As coisas que eu vi que você escreve bem, sabe se expressar, mas para fazer o networking também, que é muito importante, né? Às vezes nem só o que está na sua, mas quem você busca, o que você olha, pessoas recrutadoras, empresas bacanas. Às Então, vezes você vê um projeto legal, você manda uma mensagem ali pra pessoa, vamos conversar, vamos trocar uma ideia, tomar um café, você conhece umas pessoas diferentes que vão agregando bastante, né? E assim, essa troca de experiência com pessoas assim de diferentes áreas, diferentes níveis de conhecimento, é muito legal, porque você acaba aprendendo alguma coisa nova, né? E ao mesmo tempo, para mim, o LinkedIn também é uma das principais ferramentas para eu poder me manter atualizado também, porque muitas vezes muita novidade acaba saindo por ali, então eu vou meio que acompanhando de primeira mão o que as pessoas estão falando. E, de repente, se eu vejo que muita gente está falando sobre aquele assunto, eu começo a explorar um pouco mais para poder entender o que está acontecendo no mercado. Então, quando se fala de LinkedIn, tem uma janela imensa assim, de oportunidades ali. é verdade, é uma rede bem, bem grande de aprendizado. E como você falou, não é a única quando se fala de buscar emprego, né? Dá para dar uma boa explorada. A gente já conversou um pouquinho sobre sua mudança de carreira, sobre seu aprendizado, né? E como está sendo trabalhar na área, como estão sendo suas experiências. E aí eu queria te perguntar algumas coisinhas, né? A área de tecnologia está sempre em constante mudança, tem muita coisa acontecendo, sempre vem alguma linguagem diferente que a gente não tinha ouvido falar. E você já comentou um pouquinho, né? Que você usa o LinkedIn para se atualizar, mas por onde mais você se atualiza? Você ouve algum conteúdo? Onde você pesquisa? Como é que você faz essa sua busca para estar sempre atualizado e podendo crescer, né? Além do LinkedIn, que também para mim uma janela muito ampla assim, de conteúdo também, eu busco também sobre alguns canais na internet que falam sobre tecnologia também para poder ver quais são as novidades também. Dependendo do assunto também, eu procuro me aprofundar um pouco mais. Se for necessário ler alguma documentação, eu também vou atrás para poder me atualizar. E vejo também quais são as tecnologias que o mercado está utilizando atualmente também para sempre me manter atualizado. Como você disse, a área de tecnologia é uma área que se atualiza a todo momento. Está sempre mudando. Então, eu procuro sempre ser um tipo de profissional que me mantenha atualizado com o que está acontecendo. De repente, uma tecnologia que está em alta hoje e amanhã vai estar em total desuso. Sim. E então eu preciso me manter atualizado para que quando o mercado mudar, eu também acompanhe as mudanças desse mercado.
E muda muito rápido, né? Não vale dizer que, às vezes, alguma linguagem, tecnologia que você aprendeu, às vezes no mercado não tá tão pedindo, ou até no local que você trabalha, né? Às vezes tinha lá em alta, usar JavaScript, não que vá parar de usar, é difícil, mas pedir algo a mais, ou ter esse diferencial que nem a gente estava falando, né? Então é importante, além de se atualizar, continuar aprendendo, né? Que também é o barato da área de tecnologia. Você vai estar sempre tem em uma constante coisa nova aprendizado. para aprender, né? Exatamente. E essa que é a melhor parte também, a possibilidade de você continuar aprendendo, porque nunca vai ser uma área cansativa, nunca vai ser uma área que você vai sentir naquela monotonia, porque ela está sempre mudando. E isso, para mim, é uma coisa que me chamou muito a atenção nessa área. Sim, isso eu achei legal, até do que você falou, de não se sentir pronto, né? Vou esperar eu me sentir pronto. E a gente vê, né, na tecnologia não dá pra ficar esperando isso, porque tudo muda, então é uma constante melhora, aprendizado, então é muito legal isso, que você vai sempre ter alguma coisinha ali que você não sabe, que você pode aprender. Exato, e tá tudo bem, porque ninguém Sim. sabe tudo. Então, não tem problema se você não sabe alguma outra coisa, ou de repente você não se sente preparado, porque, para falar a verdade, ninguém se sente preparado para nada. E isso é normal. E se você sente esse medo de explorar algo novo, eu entendo que para mim isso é muito positivo, porque é sinal de que você se importa com aquilo, porque para você é importante. E conforme você vai vivendo, você vai aprendendo a lidar um pouco melhor com esse medo. E quando você supera ele, nossa, é gratificante. Porque aí é só as conquistas que vêm. E qual que é a sua linguagem de tecnologia preferida, assim, que se você pudesse usar ela para sempre, seria a escolhida? Até como eu falei até um pouco mais cedo, né? Para mim, a tecnologia preferida está sendo o JavaScript. Justamente por conta que ela é uma tecnologia muito versátil, que dá para você utilizar de várias formas, né? Então, se puder sempre utilizar a mesma tecnologia, para mim seria o JavaScript. E você tem alguma figura inspiradora na área de tecnologia? Alguém que você olha e fala, é ali que eu quero chegar? Olha, se tem uma pessoa que me admira muito nessa área, que eu acabei até conhecendo durante o curso, que me inspirou e que me serve de modelo até de como que eu converso com outras pessoas sobre tecnologia, como é que eu me expresso, é o próprio Índio que dá aula aqui no curso. Índio. A forma como ele explica sobre a área é muito gostoso de ouvir, muito prazerosa. Então, e é fácil de entender. Dá gosto de aprender, né? Exato. Então, eu falo, nossa, eu quero chegar assim no nível do Índio para poder conversar com outras pessoas, para que as pessoas entendam facilmente aquilo que eu estou falando. Então, eu sempre uso ele de inspiração para poder conversar com outras pessoas sobre a área. Boa. O Índio é instrutor aqui da Labenu. E ele tem uma voz de quem narra, assim, né? De locutor. Deve ser muito legal ter aula com ele. Deve ser muito legal ter aula com ele. Eu ouviria tranquilamente. Sem nem precisava entender, é só ouvir o Índio falando, já ia estar bem tranquilo numa aula. Boa, vou falar pra ele. E ele vai ver esse episódio também, com certeza. Bom, então bora pra parte de encerramento. Acho que rendeu bastante o papo, né? E é muito bom sempre receber uma pessoa estudante, ainda mais a gente vê que alguém se recolocou no mercado rapidamente, que nem o Daniel, né? Faz pouco tempo que ele se formou e pouco tempo também que se recolocou no mercado, né? Apesar de fazer freela antes, mas é sempre um prazer poder receber você. Então, obrigada, Daniel. Eu que agradeço. Por ter participado, mas antes de finalizar, a gente tem que chamar ele, que é o quadro do Labcast. Hoje o quadro vai ser inédito, a gente nunca fez ele aqui antes, então a gente vai fazer, porque como você viu, tem duas pessoas que não são da área da tecnologia, então é o Programação para Iniciantes, onde você vai ter que explicar sobre algum assunto da área de tecnologia, aí a gente pede uma linguagem, algo da área da programação, para alguém que não é da área. E aí a gente vai lançar um desafio hoje para você, que é o seguinte, Daniel. O desafio de hoje é: descreva o que é um array como se estivesse explicando para uma criança de 6 anos. Essa eu quero ver. Manda ver. Vamos lá. Bom, se eu fosse explicar o que é um array para uma criança de 6 anos, eu diria que, imagine que um array é como se fosse uma caixa de brinquedos e que dentro dela você pode pegar todos os seus brinquedos e ir colocando ali dentro. De repente você quer colocar um boneco ali dentro, de repente você quer pegar uma outra caixinha de brinquedo e colocar ali dentro, e assim por diante. E dentro dessa caixinha, você sempre pode pegar aquele item que você guardou ali dentro e trazê-lo para fora para usá-lo de alguma forma. Então, se eu fosse explicar para uma criança de 6 anos, eu explicaria dessa forma.
Uma criança de 6 anos, gostei da analogia da caixa. Gostei, Não acho que consigo. agora eu entendi de E fato agora o eu que é uma entendi array. o que é um array. Se falar pra eu colocar ali no código, talvez ainda não, mas se for falar pra eu explicar de uma forma mais objetiva, eu acho que ficou. E essa você pensou rápido, Daniel. Essa eu acho que vai ajudar a galera a entender também. Bom, e o LabeCast fica por aqui. Eu queria agradecer muito ao Daniel pela presença, por contar sobre as experiências dele pra gente. O papo foi muito legal. Lembrando que a gente continua esse assunto lá nas nossas redes sociais, então é só procurar @labenu_. Pra você que curte tecnologia e o mercado de trabalho nessa área, o LabeCast lança novos episódios toda terça-feira no Spotify, YouTube e todas as plataformas de áudio. É isso, se você gostou do LabeCast de hoje, deixa um like, comenta aqui embaixo, vamos continuar essa conversa e a gente se vê por aí. O LabeCast sai de novo na terça-feira.